Hoje, os executores, os réus confessos, Rony Lessa e Elcio de Queiroz, foram condenados. Rony a 78 anos de prisão e Elcio de Queiroz a 59. Vamos ver o momento em que a magistrada lê a decisão do Tribunal do Júri que condena os dois. Confira. A justiça chegou para os senhores Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Os senhores foram condenados pelos jurados do 4º Tribunal do Júri da capital. 78 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias multa para o acusado Rony. 59 anos de prisão e 8 meses de reclusão, 10 dias multa para o acusado Elcio. Saem os dois condenados a pagar até os 24 anos do filho de Anderson Gomes, Arthur, uma pensão. Ficam os dois condenados a pagar juntos R$ 706 mil de indenização por dano moral para cada uma das vítimas: Arthur, Ágata, Luiara, Mônica e Marinete. Condena os acusados a pagarem as custas do processo e mantém a prisão preventiva deles, negando o direito de recorrer em liberdade. Tá, então, Kátia, quase 7 anos depois, vou repetir, sai a sentença condenatória dos executores. Elcio de Queiroz, o condutor do carro que levava Rony Lessa, que emparelhou com o carro de Marielle Franco e Anderson Gomes, e Elcio e Rony Lessa, que efetuou os disparos, 4 tiros que tiraram a vida de Marielle e outros 4 tiros que tiraram a vida de Anderson Gomes. Eu vou pedir licença aqui. Porque esse caso, ele me emociona. O meu pai foi assassinado num crime político. E quando eu participei do Tribunal do Júri, e eu fui acompanhar minha mãe, e eu não quis ir, porque na minha cabeça, o que adiantava condenar quem tinha matado meu pai, se eu não ia ter o meu pai de volta. Mas quando o julgamento acabou, e eu acredito que seja essa a sensação da família, tanto do motorista como da família da Marielle, é de que o que as pessoas que eram nossas pessoas fizeram, tentaram fazer, de certa forma valeu a pena, mesmo que a gente não os tenha, e que a justiça foi feita, né? Então, eu acho que demorou, é mais um caso. O Brasil não é um país politicamente pacífico, isso é um mito, né? Pessoas que atuam na política e que atuam ali de forma, até vou falar aqui, correta, que compram brigas, né, que se colocam, não poderiam comprar, elas são ameaçadas, assim. O que acontece é que não é noticiado, não é falado. Quando se conhece, é dessa forma. Naturalmente que quem mora no Rio de Janeiro, quem acompanha, sabe como é que é a situação. Mas nós, no resto todo do país, acompanhávamos o trabalho de Marielle, mas o fato dela ser uma pessoa pública ameaçada não era noticiado. Ninguém, assim, morreu, comoveu, foi um caso internacional. E é porque, realmente, a política brasileira, não é verdade que ela não é violenta. A verdade é que a gente não fica sabendo, não se noticia, os culpados não são punidos, né? Existem muitos interesses, existem pessoas importantes que sentam em cima dos processos, né? E aí os mandantes não vão para a cadeia, não são punidos. Existe ali uma tentativa, e eu vou citar aqui, por exemplo, o caso do meu pai, de tirar o Tribunal do Júri. O caso dele foi no interior do Pará, né? Pessoas importantes quererem que o Tribunal do Júri aconteça na cidade onde alguém tinha 5, 6 mandatos. E isso é o que acontece e a gente não fica sabendo. E aí, por isso, pessoas como a Marielle, e como meu pai também, que atuava, né, com a questão política, terminam sendo assassinadas ou ameaçadas, suas famílias são caladas e a gente não fica sabendo. Infelizmente, demorou muito tempo, mas a justiça veio e, assim, eu acho que deve servir e a gente não tem que parar. Esse assunto ele tem que continuar sendo pauta, porque o mundo fica de olho, né? Então, como é que fica um país onde uma pessoa com um trabalho feito o da Marielle
é assassinada, a gente tem aí um tempo de 7 anos, e que não fique só nessas pessoas, porque a gente sabe que tem, né? Aí foi o exemplo tem que ser muito maior. Só a primeira fase. Há, sem dúvida, agora o outro processo, que é complicado também, que diz respeito aos mandantes. E eu entendo a sua emoção, Kátia, porque é um misto de alegria, porque você está vendo parte da justiça, pelo menos, ser feita, mas também tristeza, porque isso não vai trazer a pessoa de volta. E a gente sabe que as pessoas mais importantes, as pessoas que realmente ali fizeram mal à família da Marielle e podem fazer mal a outras famílias, elas têm meio que ali uma proteção corporativa, né? Sim. Vamos falar aqui a verdade. Marta. Pois é, Ananias, reforçando o que a Kátia disse, demorou muito tempo, muitas coisas aconteceram durante esse intervalo entre o fato e a condenação ali dos executores do crime. E o fato é que o caso só foi resolvido porque foi federalizado, né? Se tivesse continuado da forma como estava, provavelmente hoje os executores do crime não estariam sendo condenados. Provavelmente hoje os arquivos, todas as provas, o que ainda restou, na verdade, de provas, porque muitas foram ocultadas, teriam sido completamente destruídas. Hoje nós não teríamos nada, o que só restaria era o sentimento mesmo da família. Impunidade, né? De impunidade, o sentimento da família que ficaria ali, continuaria em pedaços por conta desse crime. Então, acredito que a investigação sobre esse caso, inclusive, não deve parar, porque muita coisa ainda deve estar por baixo ali dos panos. A gente ainda não sabe, na minha visão, sobre muita coisa do que aconteceu ali, inclusive outras pessoas que podem vir a estar envolvidas. E, claro, ainda tem o processo de julgamento dos políticos, dos mandantes do caso. E o que deixa a gente ainda mais perplexa com toda essa situação é que ainda houve resistência dentro da Câmara dos Deputados de que esses mandantes, essas pessoas que estavam envolvidas no caso, que mandaram matar uma vereadora, ainda resistiam em cassar os mandatos dessas pessoas. Então, ainda houve resistências ali dentro do Congresso. Enfim, é uma bagunça sem tamanho, que isso é só a pontinha do iceberg, é só um pedacinho da história que está sendo ali, de certa forma, corrigido ou só colocando ali, pelo menos, o band-aid em cima da ferida, porque o que, de fato, importa é a vida que foi perdida e que não volta mais, infelizmente. E você tocou num ponto. O que esse processo andou no último ano e meio, não andou nos outros anos, inclusive que se perdeu muito da própria investigação. Cíntia. Flávio Dino. A gente tem que lembrar que, enquanto ministro da Justiça, ele fez essa promessa à família da Marielle e do Anderson e aos brasileiros. Eu lembrei dele hoje, eu assisti, minha solidariedade a você, Kátia, a sua emoção, ela é muito mais forte do que a minha, mas eu também me emocionei muito vendo o pai, que bom, foi uma juíza, né? Principalmente o pai da Marielle. Foi muito, muito comovente a gente ver aquilo, principalmente porque foi sofrido demais para a família, porque a Marielle, ela foi morta naquele dia e todo dia ela era morta. Tinha político arrancando a placa com o nome dela na rua. Ela ao crime organizado. Ligando, divulgando fotos, fake news, debochando. Tinha presidente da República e filhos do presidente desdenhando da Marielle, do que a Marielle fazia, da forma como ela trabalhava. Então, imagina até a dor a dessa família. Da mulher foi questionada depois de morta. O processo de desumanização que esse crime e a história da Marielle passou. E como ela é resistente, como ela é brava, até depois de morta, porque ela é um símbolo. E assim, eu lembro que eu estive na Fundação Saramago, em Portugal, e lá eu vi uma sala onde o nome da Marielle era Sala Marielle Franco, a Sala de Direitos Humanos.
E naquele momento, era o momento mais terrível para jornalista no Brasil, que tinha aquele cercadinho e assim, a gente era demonizado e o presidente procurava descredibilizar o trabalho do jornalista. Aquilo me deu um nó quando eu vi, é preciso sair do Brasil para a gente ver uma mulher que era política e que foi morta de uma forma bárbara. E aí, naquele dia, eu pensei assim, a gente nunca vai saber quem matou Marielle. Eu, né? Sim. Como Eu acho que pessoa esse era um sou sentimento de muita de todo gente. que mundo, sou assim. pouco Vai crente ser mais nos um crime políticos. impune. E aí, depois, quando eu vi o ministro, por isso eu me lembrei bastante dele hoje. Porque, assim, só foi possível, como a Marta disse, e você falou, lembrou, só foi possível porque foi federalizado. Porque tiveram uma coragem de derrubar delegados, de apontar onde é que estavam os erros, as falhas. O chefe da investigação está preso. O delegado, gente, a pessoa que consolava a família. Então, assim, a sordidez disso tudo e depois a forma como os políticos, grande parte deles encarou, aquele julgamento pela cassação do Brazão na Câmara, aquilo foi uma vergonha. Então, assim, todo esse processo era o Brasil sendo passado a limpo e eu só via aquilo piorando de uma forma. Então, hoje, eu acho que essa emoção também as pessoas sentiram. De alívio. Quando viram. E que juíza, viu? E postura que juíza. muito firme e palavras muito contundentes. Olha, eu nunca tinha visto uma juíza dizer que a justiça pode ser burra, a justiça pode ser cega. A gente diz isso todo dia. Agora, é bonito quando a justiça é feita, né? É muito bonito, embora eu vi a entrevista do pai dizendo isso, mas que ele sente um certo alívio por ver que a luta, pelo menos, mas cobram, claro, que os mandantes também sejam condenados. Alessio. A Kátia citou um ponto de que essa questão de que a política no Brasil é pacificada é uma utopia, e eu concordo e vou além. Eu acho que quem fala isso fala ali de um espaço, de uma bolha, porque não vive situações como essa, não vive situações como a Kátia sentiu na pele, como a Marielle, a família dela viveu e vive até hoje. Eu acredito que vai continuar vivendo pelo resto da vida. É uma mancha que a própria juíza destacou, que não é apagada. A principal vítima de um homicídio, de um feminicídio, é quem fica, porque vai ficar lembrando daquilo, aquela mancha vai permanecer para o resto da vida. E principalmente no Rio de Janeiro, tudo bem que isso existe no Brasil inteiro, em alguns lugares mais, outros menos, mas no Rio de Janeiro a gente viu, como a Cintia destacou, um corporativismo entre os bandidos, entre os políticos, entre os delegados, foi de forma generalizada, foi uma forma muito nojenta de se tratar esse caso. Eu acho que por isso que tomou a proporção nessa esfera política que ainda hoje se repercute. Quem foi que mandou matar a Marielle? Foi de fato o Chiquinho, o Domingos Brazão? Tem mais pessoas envolvidas? Eu acho que por isso é tão importante a gente responder essa pergunta, que não foi respondida. Eu acho que é importante destacar isso. É isso. Não foi respondida e eu acho que é por isso que deve continuar a investigação, não só por conta dos que já estão presos, mas investigar quem mais pode ter participação nisso. Lembrando que foi sim um crime político. A Kátia também lembrou bem que associaram ela ao crime organizado, de que ela tinha ali alguns envolvimentos com facções, enfim, que poderia ter sido ação de traficantes por conta de participação também em facções criminosas, e nada disso aconteceu. Tudo isso tentando descredibilizar a investigação, que de fato depois foi comprovada que foi apenas um crime político. Ela morreu somente, foi assassinada por atuar politicamente da forma correta, da forma como se deve ser, né? Em defesa embate, de quem precisa, né? Ali, com o que ela tinha. Morreu pelo trabalho. Que era a voz. Morreu só porque estava Só trabalhando. porque estava trabalhando. É isso. Olha, vamos desanuviar um pouco, porque hoje é Halloween. Não sei se desalivia muito, não. Vai chamar bruxos, Eu não creio que... pero que lá Lo sai. Talvez não seja o melhor tema, hein, Alessio? Para aliviar um pouco.